Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. E o USDA projeta crescimento de 15% das exportações de açúcar do Brasil. Secretaria de Agricultura de São Paulo assina convênio com o Ministério Público para facilitar o acesso ao sistema do Cadastro Ambiental Rural. MST deve começar nesta semana a desocupação de terras da Suzano e da Embrapa. Economistas elevam mais uma vez a estimativa da inflação deste ano. E ainda, considerado um balizador de mercado, o Mega Leilão 10.023 ofertou mais de 17 mil animais com alto valor genético. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. O Ministério Público e a Secretaria de Agricultura de São Paulo assinaram um termo de cooperação que promete trazer agilidade para o cadastro ambiental rural. Marcelo, agricultor familiar de banana e mandioca em 7 Barras, no interior de São Paulo, já fez o cadastro ambiental rural. Ele teve apoio da CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. O CAR não pode vir como uma ferramenta de fiscalização e repreensão para o agricultor. É por isso que a gente precisa ter a extensão rural e assistência técnica muito de perto para estar orientando nós agricultores sobre as novas leis ambientais e o cadastro ambiental. A Secretaria de Agricultura de São Paulo tem realizado plantões para atualizar o CAR. Já são 412 mil cadastros ativos em todo o estado. 93% já foram examinados, segundo o secretário. O CAR ele é o primeiro passo para fazer a regularização ambiental de quem tiver necessidade, né? Quem tiver passivo ambiental. Mas esse CAR, então, e essa regularização, ela será certamente exigida, né, para financiamentos bancários, para sucessão de terras. Nós estamos agora chamando os proprietários para que eles entrem no sistema e digam se concordam ou não com a análise feita. A parceria entre o Ministério Público e a Secretaria de Agricultura de São Paulo é para fluxo de informações, ou seja, os promotores terão acesso direto ao sistema do Cadastro Ambiental Rural. E isso vai facilitar o cumprimento da legislação. O Ministério Público fiscaliza irregularidades ambientais da propriedade, propondo as medidas necessárias para se adequar ao Código Florestal. A partir desse cadastro, o promotor de justiça que tem algum inquérito civil investigando um dano ambiental numa propriedade ou uma irregularidade numa propriedade rural, ou até mesmo uma ação civil pública, ele consegue obter os dados relativos ao CAR e também à adesão ao Programa de Regularização Ambiental, ao PRA, e verificar se o proprietário rural vem atendendo às exigências do Código Florestal para a regularização da sua propriedade. Os promotores vão conseguir os dados do CAR sem a necessidade de pedir aos órgãos da Secretaria. O acesso facilitado ajuda na fiscalização, mas também beneficia o produtor que já está regularizado. Uma vez verificada que a propriedade foi regularizada do ponto de vista ambiental, propicia aí o arquivamento do inquérito civil ou a resolução da ação civil pública. Portanto, ele caminha aí para a regularização da sua propriedade rural, com não só a tranquilidade, né, dessa situação, mas também a possibilidade de obtenção de benefícios bancários, né, de investimento na sua propriedade, possibilidade de desmembramento, venda, sem nenhum entrave por força de uma ação judicial proposta pelo Ministério Público. Podendo o Ministério Público extrair, então, essa informação diretamente do sistema, isso tudo não haverá necessidade aqui que seja feito por funcionário nosso, né? E ele, então, vai estar no sistema analisando os dados das propriedades para ver se elas estão em ordem ou não. E com isso acreditamos que vai melhorar muito, porque muitos funcionários vão ficar na atividade específica que é analisar o CAR, né, e fazer o programa. 6,04%. Essa é a nova estimativa para a inflação oficial do Brasil. Na semana passada, economistas acreditavam que a inflação deste ano fosse alcançar 6,01%. Hoje, o Boletim Focus traz uma revisão de alta
com IPCA em 6,04%. Para a taxa básica de juros, a Selic, a mediana das estimativas no relatório segue em 12,5% no fim de 2023. E para o Produto Interno Bruto, a estimativa de crescimento este ano melhorou em 0,6 ponto percentual, com expectativa agora de crescimento de 0,96%. Bom, vamos pensar lá na frente então, é hora do Agritendências com o Silmar César Miller. Silmar, eu gosto de lembrar sempre que essa estimativa é feita por economistas que não são funcionários do Banco Central, não são funcionários do governo. O Banco Central é que faz esse levantamento ouvindo, né, os economistas, os especialistas toda semana. Então, só para deixar claro isso para todo mundo. Mas é o seguinte, isso é um balizamento mesmo, Silmar? Dá para ter como referência? Será que essa tendência de inflação não vai dar trégua para a gente, não? E pode impactar nas decisões do Banco Central? Porque o presidente Lula voltou a reclamar de novo, né, da taxa Selic, está lá em Portugal, lá no discurso dele, falou de novo. E uma eventual redução dessa taxa? O que pode esse pensamento dos economistas impactar nas decisões do Banco Central? Boa noite, Silmar. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, Márcio, tudo isso são expectativas, é claro. O Banco Central ouve a opinião de economistas, de influenciadores aqui que atuam nas principais bancos, nas grandes corretoras, e faz uma média disso. E o resultado dessa média é o que ele divulga todas as segundas-feiras, portanto, não é a opinião do Banco Central, como você bem lembrou, foi muito bem lembrado, por sinal, mas sim de economistas ouvidos pelo Boletim Focus do Banco Central. E esse pessoal não está nada otimista com relação à inflação, pelo contrário, aumentaram de novo, como a gente viu agora, para mais, foi alguns quebradinhos aqui, mas tudo isso significa um sentimento negativo com relação à inflação. Está aumentando, 6,04%. O que está por trás desse sentimento negativo? A embolada que está acontecendo no Congresso, por exemplo. A votação do plano do governo para tentar dar uma mexida na economia, o famoso arcabouço fiscal que precisa ser mudado, redução de impostos, está tudo atrasado. Nós estamos aí nos encaminhando já para o mês de maio. Para complicar mais, surgiu um fato novo no meio do caminho, que é essa instituição aqui, a instalação de uma CPMI para examinar, para discutir aqueles atos horroríficos lá de 8 de janeiro, aquela invasão dos prédios dos 3 poderes da República. Tudo isso pode embolar ainda mais aquilo que já está atrasado. É isso que está preocupando todo mundo. Ou seja, será que vai ter uma votação, vai haver uma votação rápida do chamado arcabouço fiscal novo, do projeto, que vai para o Congresso agora? Ou isso vai empacar com essas discussões agora de algo que não está previsto, que é a discussão de uma CPMI. Tudo isso gera muita expectativa, gera muita mídia e o pessoal acaba esquecendo de votar as coisas que realmente interessam. Então, mais um fator preocupando aqui os economistas ouvidos pelo Banco Central. O resultado é esse que a gente está vendo. Não se sabe se na próxima reunião do Banco Central se realmente vai acontecer alguma mudança em termos de aumento ou não da taxa de juros. Provavelmente não. Embora a inflação esteja na percepção dos economistas subindo, entre aspas, o Banco Central possivelmente não vai mexer na taxa básica de juros, que já está extremamente elevada e sofrendo críticas pesadas do próprio presidente da República. Mas dificilmente vai baixar a taxa diante desse tipo de expectativa. Então, essa é a realidade. Não sobe, mas também não baixa. E aí, tendência de continuar o Banco Central sofrendo críticas do próprio presidente da República por essa taxa de juros que realmente é extremamente alta, 13,75%, mas é o remédio clássico para combater a inflação, Márcio. Pois é, e acaba inibindo aí as pessoas de investirem, né? Mas, Silmar, e os mercados, hein? Começaram a semana como? Pois é, depois do feriadão que nós tivemos aqui no Brasil, mas não no mercado internacional, sexta-feira foi normal nas bolsas internacionais, mas aqui no Brasil o mercado começou com o câmbio caindo, com o dólar caindo hoje, ou seja, uma espécie de um voto para o Congresso aqui, de expectativa de que realmente as coisas andem um pouco mais. O dólar, depois de altas da semana passada, é uma pequena trégua hoje, caiu 0,4% a R$ 5,04. Mas o índice Bovespa, o mercado de ações da B3, não deu trégua nenhuma, continuou caindo hoje, por conta exatamente dessas expectativas não muito positivas com relação à tramitação dessas coisas essenciais aqui para dar uma melhorada na economia. O índice Bovespa caiu hoje, 0,5%. Lá fora, petróleo voltou a subir hoje, expectativa de
otimismo aqui com relação à retomada da economia chinesa foi um dos fatores que interferiram nesse comportamento de alta dos preços do petróleo, que não é uma boa notícia para nós, porque encarecimento de preços de combustíveis. De qualquer forma, é um sentimento de otimismo no mercado internacional com relação à China, que também é bom. O petróleo tipo Brent fechou $82,70 o barril. Mercado de commodities agrícolas. Bolsa, que é a péssima notícia para o nosso produtor de soja e milho. Os preços voltaram a cair na Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago até que estava segurando os preços. Hoje não teve jeito, também caiu hoje. O preço do mercado interno aqui está caindo mais ainda, porque o câmbio também não ajudou hoje. E tem o chamado mercado de prêmios, que na verdade no momento é de deságio, ou seja, não é de prêmio nenhum, que continua com um decréscimo aqui e afetando muito os preços internos aqui dos produtores. Então, queda na Bolsa de Chicago, queda no câmbio, e eu estou vendo aqui que os preços do mercado físico da soja, aqui lá no interior do país, não param de cair. Teve queda de R$5 por saca hoje, está deixando o produtor brasileiro bastante preocupado, porque ele precisa vender um pouco da sua produção, que está atrasada, e o preço não está ajudando. Aí vende mesmo com prejuízo. Isso é lamentável, mas é o que está começando já a acontecer no interior do país. Continuando, o trigo caiu hoje também, 2,4%. Na Bolsa de Nova York, resultado oposto. Café subiu hoje, preocupação com a próxima safra global. Café arábica subiu 1 ponto percentual. E o café robusta, que é equivalência para o nosso corinão, subiu mais ainda, subiu 4% na Bolsa de Londres. Açúcar bruto foi o grande destaque do dia hoje, voltou a dar um salto nos preços, 4 pontos percentuais. É um produto que já vinha subindo bastante nas últimas semanas, por quebra na produção na Ásia. E aqui no Brasil, a colheita da nova safra de cana atrasada por conta dessas chuvas que vêm ocorrendo ainda e que não deram trégua aqui para o produtor começar a colher para valer a nova safra, que já devia ter começado já lá no início de abril. Suco de laranja também voltou a subir hoje, 1,1%. Tanto o mercado de commodities, chamada soft commodities, continua bastante inflacionado. Para terminar, boi gordo aqui no mercado futuro da B3, saiu aqui uma pequena valorização, mas não segurou. Voltou a cair hoje, o contrato de maio caiu 0,8% na nossa B3, continuando a assustar o nosso pecuarista aqui, que não vê o preço melhorar lá na sua fazenda, no interior desse Brasilzão, Márcio. Eita diacho, hein? Silmar, obrigado. Bom descanso, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra devem começar a desocupar nesta semana áreas pertencentes à empresa brasileira de pesquisa agropecuária em Petrolina, Pernambuco. E também da empresa multinacional Suzano, em Aracruz, no Espírito Santo. O MST recebeu a notificação do mandado de reintegração da área de 46 hectares da Embrapa na quinta-feira. Em reunião entre representantes do movimento, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA, ficou definido que a condição para a desocupação é que o governo crie assentamentos para 800 famílias. Nos próximos dias, o MST confirmou que fará a desocupação gradual da área da Embrapa. No caso das 200 famílias que ocuparam áreas da Suzano, no Espírito Santo, a desocupação será concluída até o final desta semana. A seguir, sistema de hidroponia é responsável por reduzir em até 90% o consumo de água na propriedade. E você vai ver ainda. Projeção para embarque de açúcar do Brasil tem aumento de 15%. A gente explica quem faz essa projeção daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu estou aqui esperando todos vocês. Até já. Aumento de 15%. Essa é a projeção para a exportação de açúcar do Brasil na nova safra. Quem afirma isso é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os embarques de açúcar produzido no Brasil na safra 23-24 devem atingir 32,4 milhões de toneladas. O volume representa um crescimento de 15% na produção. De acordo com o USDA, a projeção é baseada no aumento da moagem de cana no país. A nova safra brasileira é estimada em 66,4 milhões de toneladas. Resultado, 6,5% superior ao rendimento do ciclo anterior. O relatório da instituição aponta que o uso de cana para açúcar deve saltar de 45,2% para 47,8% na temporada 23-24.
O sistema de hidroponia reduz em até 90% o consumo de água na propriedade. Lá no interior do Paraná, uma família virou referência na produção de hortaliças hidropônicas, que são aquelas, olha, cultivadas sem o contato direto com a terra. Vanderlei já era experiente na produção de hortaliças quando decidiu migrar para o sistema de hidroponia há 9 anos. Foi começando, foi tomando gosto pelo negócio, o mercado foi pedindo cada vez mais o produto hidropônico e hoje já estamos com 29 estufas em produção. À medida que a produção foi crescendo, o investimento precisou seguir no mesmo ritmo. Nas estufas, tudo foi planejado para equilibrar proteção, temperatura, luz. Na hidroponia funciona assim, o solo praticamente não é utilizado. Toda a produção fica suspensa e à base de água. O segredo é água abundante e com adubo na medida certa. É posto todos os nutrientes, nenhuma coisa que fosse em solo, só diluído em solução líquida, né? A produção é entregue nos supermercados, em média 3.000 pés por dia. E a hidroponia, assim, a gente trabalha de pé, não precisa ficar arcado na terra. Um modelo do interior do Paraná para o Brasil. Isso aqui vai ser a verdura do futuro, não vai mais existir campo aberto por a qualidade que dá na hidroponia, não tem nem comparação com o alface que dá fora no campo, né? Pois é, disso para mais, né? Em alguns países, produzir hortaliça já acontece dentro de galpões fechados, né? É o jeito. A safra 22-23 de laranja do cinturão citrícola dos estados de São Paulo e Minas Gerais totalizou mais de 314 milhões de caixas. O resultado final foi menor do que o projetado anteriormente. Vamos entender melhor esses números aí, essa avaliação de quem acompanha de perto o setor, porque o Jornal Terra Viva recebe agora o Vinícius Trombin, né, que é coordenador de pesquisa da estimativa de safra da Fundecitrus. Vinícius, muito obrigado você pela gentileza de estar aqui conosco no JTV. É sempre muito bom ter o representante da Fundecitrus por aqui. Mas o que aconteceu? Quais os aspectos positivos dessa safra para o produtor, né, apesar de uma queda em relação ao que estava se estimando, projetando, né? O que você explica para a gente a respeito aí desse cenário? Vinícius, boa noite. Boa noite, Márcio. Então, nós tivemos um início de safra com chuvas abaixo da média histórica, né? E essas laranjas precoces que foram colhidas lá em junho, julho do ano passado, elas foram colhidas com um tamanho menor do que o projetado, porque as chuvas estavam mais escassas, né? Nós já vimos, lembrando aí que nós já vimos de uma safra que a seca atingiu severamente os pomares, mas no final, na metade da safra, até o encerramento das colheitas, as chuvas já foram bem mais favoráveis, né, volumosas, né, mas também foram muito frequentes, né, e essa intensidade, junto com o temporal e a frequência muito grande das chuvas, acabaram dificultando a colheita e os frutos caíram mais do que havíamos previsto inicialmente. Por isso, houve um pequeno acréscimo no tamanho dos frutos, né? Então ele aumentou 1 grama na média de peso dos frutos, mas aumentou também 1,3%, né? Pontos percentuais na taxa de queda de fruto. E as variedades tardias, que foram colhidas aí mais no fim da safra, foram as que mais atingiram quedas mais elevadas, né? Então atingiram aí patamares recordes de taxa de queda, né? Nós nunca tínhamos tido taxas de queda tão alta para as variedades tardias quanto nós tivemos nessa safra, que se encerrou. Bom, tudo isso ligado então às condições climáticas, né? A questão da chuva, enfim, que o Vinícius acabou de trazer para a gente. Só que tem um outro detalhe, né, Vinícius, que é a grande preocupação também, né? Além do clima, tal, uma série de coisas, mercado, mas enfim, o greening, né?
Quero que você explique rapidinho aí, porque às vezes quem está acompanhando a gente não sabe o que é greening, não é da área da laranja. Aumentou em 2022 em São Paulo e Minas, nessa área, não? De que forma que isso preocupou a Fundecitrus? O greening vem aumentando, né, severamente, né? Tem algumas regiões que já está com índices muito comprometidos, né? Na média, a gente tem em torno de 24%. Esse é o cenário do ano passado, né? Quando o último levantamento foi feito. Então, nós tínhamos 24% das árvores com sintomas de greening, né? Então, doentes. E o greening, ele provoca uma diminuição do tamanho dos frutos, então os frutos ficam menores e também aumenta a queda de frutos, né? Comparativamente, o que a gente não quer que aconteça aqui no cinturão citrícola é o que aconteceu na Flórida. E só para dar alguns dados aqui para a gente visualizar o tamanho do problema lá na Flórida, nesta safra, eles estão atingindo uma taxa de queda de 73%. Enquanto a nossa aqui está 21,3%. É claro que esse 73% atingiu não só por conta do greening, mas também por conta do furacão. Mas a gente pode falar, sem medo de errar, que pelo menos 40% é em função do greening, né? Basicamente do greening lá na Flórida. Então, a taxa de queda lá é muito alta, né? E aqui ainda não está tão alta porque os pomares ainda não estão tão comprometidos quanto estão lá na Flórida, né? E é o que a gente não quer que aconteça, né? Que eles atinjam níveis de plantas doentes como eles têm lá, que é mais de 90% ou quase a totalidade das árvores da Flórida já estão doentes, né? Bom, e quando tem um problema desse, né, Vinícius, tem problema para o produtor que perde na produção, perde a arrecadação também, deixa de produzir, deixa de ter a sua arrecadação, a sua renda, até para cuidar de tudo da fazenda. E é ruim também para o consumidor que não tem produto, o preço do produto acaba se elevando, né? Mas, enfim, Vinícius, muito obrigado pela gentileza. Conversei aqui com o Vinícius Trombin, que é o coordenador da pesquisa de estimativa de safra da Fundecitrus, do Fundecitrus. Obrigado, Vinícius. Bom tê-lo sempre aqui, viu? Márcio, obrigado você. Esperamos vocês aqui no dia 10 de maio, que é quando a gente publica a nova safra de laranja do ciclo 23 e 24. O canal Terra Viva estará aí, com certeza. Obrigado, Vinícius. Um abraço. Boa noite. Outro. Boa noite. E tem novidade na TV. Estreou nesta segunda-feira o New Brasil, o novo canal do grupo Nilco Pay TV. Veja só. Com transmissão via cabo, satélite ou streaming, o novo canal vai levar informação e entretenimento para vários países, como Portugal, Moçambique, Angola, Estados Unidos, Argentina, Chile e Uruguai. Com a programação ao vivo do Band News TV, além do melhor conteúdo produzido pelos canais da Nilco Pay TV, programadora de TV por assinatura do Grupo Band, como Band Esportes, Saborearte, Arte 1, Canal Empreender, Agromais e Terra Viva. Faustão na Band e Jogo Aberto também estão entre as atrações da programação. O evento de lançamento foi hoje em Portugal. É o Grupo Band expandindo para todo mundo. A seguir, a previsão do tempo para o nosso país e você vai ver também. Considerado o balizador de mercado, o Mega Leilão 10.023 ofertou mais de 17 mil animais com alto valor genético. A gente tem todos os detalhes depois do intervalo. Até já. É hora da gente saber como fica a previsão do tempo para todo o país nessa terça-feira. Luísa Cardoso fala para a gente. Nesta terça-feira, uma área de baixa pressão na altura da Argentina vai ajudar a manter as instabilidades sobre os 3 estados do sul do país. A chuva acontece a qualquer momento do dia no estado gaúcho, oeste de Santa Catarina e também do Paraná. Inclusive, a previsão é de queda de granizo entre o oeste catarinense e também do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, a chuva acontece de maneira mais persistente entre o norte do Pará, Amapá e também áreas de Roraima. Já em relação às áreas em verde claro no mapa,
o sol intercala períodos de chuva, mas mesmo assim sem grandes volumes acumulados e também sem ter acompanhadas de rajadas de vento e raios. Já em relação ao norte da Bahia, sul do Piauí, áreas de Goiás, boa parte de Minas Gerais e também o Rio de Janeiro, boa parte de São Paulo e toda a faixa leste do estado do Paraná e Santa Catarina, o sol vai aparecer no céu entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Falando nas temperaturas, na terça a temperatura máxima chega a 30 graus em Natal, assim como Salvador, e as temperaturas ainda vão ser mais amenas no sul do país. 26 para a capital paulista e 24 de máxima em Curitiba. Falando dos acumulados de chuva, ainda vão ser mais expressivos no norte do país, passando dos 80 milímetros em áreas do Pará, Amapá, Roraima e também o Amazonas. Essa umidade é bem-vinda, principalmente para as áreas do Mato Piba, para os cultivos de segunda safra, mas podem ainda interromper o avanço na colheita da soja no Maranhão e também no leste do Pará. Já em relação a todo o centro-sul do país e também o nordeste, a condição é de tempo firme e intercalando períodos de chuva muito isolados, apenas 5, no máximo 20 milímetros são esperados para esses próximos 5 dias. Então, não é um acumulado muito expressivo. Isso vai favorecer o avanço na colheita dos grãos e também na colheita do arroz no Rio Grande do Sul. Na próxima semana, a chuva se espalha pelo país. Até o Nordeste, que não estava recebendo umidade, boa parte da Bahia deve voltar a receber 20 milímetros, mas mesmo assim não é uma quantidade suficiente para repor a água disponível no solo. O Centro-Sul mantém a condição de tempo firme com chuva mais esporádica e o norte do país continua com os maiores volumes acumulados, chegando a 80 milímetros em áreas do Pará e também do Amapá. Obrigado, Luísa. E nesse fim de semana, o Terra Viva transmitiu o Mega Leilão 10.023 da Estância Bahia, etapa Água Boa. Olha só, essa edição ofertou animais para cria, recria e engorda. O Mega é considerado um balizador de mercado e ofereceu animais de alto valor genético da região do Vale do Araguaia, do Mato Grossense. Vamos acompanhar agora na reportagem do Pedro Costa e do Gilson Paulo. Vamos a mais um Mega Leilão, com fé, com saúde, com coragem, para produzir dias melhores para o Brasil e para a humanidade. Estância Bahia, Mega Leilão 2023, começa a partir de agora. O Mega Leilão abriu com o lote 8 do Rancho Cepete Araju, que levou ao mercado 110 bezerros Nelore de 248 quilos. Os animais foram arrematados por 4 parcelas de R$ 750. Vendi 750, Cepete Araju, primeiro lote do Mega Leilão. Outro grande destaque foi esse mega lote, que ofertou 290 garrotes Nelore com 271 quilos da fazenda Rio Bonito. Espetáculo, né? Nós pegamos uma pauleira de mercado, um mercado tenso demais nos últimos dias. O que nós temos agora é só que agradecer àqueles que confiaram nos seus animais, aqueles que confiaram os seus lances, os nossos parceiros, os nossos colaboradores, aqueles que estiveram conosco, o Terra Viva, a você, a todos que estiveram. Então, é só gratidão, não tem nem o que falar. Agradecer a Deus e falar, continuamos servindo a Deus e a pecuária brasileira. O remate ofertou 10.798 machos e 6.282 fêmeas, distribuídos em 133 lotes de Nelore e cruzamento industrial do Vale do Araguaia Mato Grossense, levando ao mercado 17.080 animais para cria, recria e engorda. Para nós é uma alegria enorme estarmos aqui realizando mais um grande leilão com mais de 17 mil animais, um leilão de grande sucesso. Isso provou a força da pecuária, mostrou o potencial dos animais que nós tínhamos para poder comercializar hoje. No Mega Leilão, o preço médio por quilo vivo do bezerro atingiu R$ 10,61. Já o garrote ficou em R$ 9,84. Em relação à bezerra, a média do quilo vivo chegou a R$ 8,36.
e as novilhas a R$ 7,76 o quilo vivo. Mais uma vez a gente vê a força de um grande evento, a força que o Mega Leilão imprime nessa pecuária gigantesca do Brasil. Analisando bem, a gente acaba levando aquela máxima que o insumo mais barato da pecuária é realmente a genética. E no Mega Leilão os criadores trazem o ápice do seu criatório, a sua produção de primeira linha. E isso o mercado reconhece muito bem. O pessoal valorizando bem, são preços hoje no Mega Leilão praticados acima da nossa expectativa e a gente está confiante no mercado. O Mega Leilão é considerado um balizador de mercado e oferece ao pecuarista animais selecionados que vão melhorar o rebanho de corte do país. A partir desse leilão a gente começa a entender melhor como vai fluir o mercado de reposição ao longo do ano. O Mega Leilão é um divisor de águas, né? A partir de agora ele baliza os negócios de gado de corte no Brasil. O Mega Leilão, pelo seu tamanho, pela sua diversidade de lotes e de fornecedores de gado, muita qualidade, são lotes sempre carga fechada, lotes muito bem apartado. O pessoal da Estância Bahia tem um capricho danado. O mercado deu uma retraída essa semana, certo? Mas eu acho que é uma grande oportunidade de fazer bons negócios nesse Mega Leilão. Está um negócio diferenciado. Quem tiver visão, ser visionário e como diz, partir para a compra, partir para o abraço, com certeza vai sair na frente. Simone é pecuarista e veterinária. Ela e o marido têm propriedades em Mato Grosso e Goiás. De olho nas oportunidades, a produtora ressalta a qualidade do Mega Leilão e a responsabilidade com o bem-estar animal, que vai desde a porteira até o transporte. A gente tem todo o cuidado na fazenda com esses animais, eles ficam lá, todo o cuidado de sanitário e trato. Esses animais, o que você vê na tela, né, é o que você vai receber na sua fazenda. Então os animais não têm sofrimento nenhum, né, para ir de transporte, para ficar no leilão, tem o tempo hábil. Então assim, quando o criador que vai receber esses animais pode receber, esses animais são enviados. Então é excelente, né? A primeira etapa do Mega Leilão foi um sucesso. A expectativa agora é com a edição de Cuiabá, que será em 20 de maio. Sem dúvida nenhuma, é um mega de muita qualidade, com quantidade e um trabalho diferenciado com os nossos clientes, vendedores e os compradores vão estar aguardando, sem dúvida nenhuma, para investir em animais de qualidade. Além do compromisso com a pecuária, o Mega Leilão tem um papel social importante. Depois da campanha que equipou uma unidade móvel para o Hospital do Câncer de Mato Grosso, que roda diversos municípios do estado, o Mega Leilão Etapa Água Boa rifou esse trator. O valor arrecadado será revertido para reformar a unidade de tratamento intensivo do hospital. Um ato de solidariedade que vai salvar milhares de vidas. Na verdade, a gente ajudar os humildes, né? Imagina quem tem familiar com tratamento de câncer, a gente poder ampliar o hospital, mais 18 unidades, 18 leitos hospitalares e unidade de terapia intensiva de UTI, né? Então é uma bênção de Deus, é só agradecer a Deus, não tem mais nada para falar. Foi um sucesso. Parabéns, família Estância Bahia. Que a sua semana seja produtiva, hein? Bom descanso e bom trabalho para quem segue no período noturno. Mas, continua com a gente aqui.